Redação está de volta com o Gabriel Dudziak do Sistema Globo de Rádio, Carlos Eduardo Mansur, vocês conosco pela internet, Carlos Cereto está conosco em São Paulo e eu dou as boas-vindas ao Diogo Olivier, que fala conosco ao vivo de Porto Alegre. Bom dia, Diogo Olivier, bem-vindo ao Redação, tudo bem comigo? Tudo bem, bom dia Rizek, Cereto, Gabriel, Mansur, bom dia Redação. Ceretinho já estava conosco. Ô Diogo, a gente mostrou aqui a manchete da 0 Hora no começo do programa, que segundo a qual o Grêmio parou no Cássio. Então eu entendi que a 0 Hora elogiou o volume de jogo do Grêmio e entendeu que faltou ali o toque final. E você, como é que viu a derrota gremista ontem para o Corinthians na Arena, Diogo? Foi um pouquinho mais do que isso, assim, claro que o jogo foi muito igual, eu achei um bom jogo, né? Não teve essa brilhatura toda aí, mas eu achei assim um jogo, do ponto de vista tático, super rico, poucos erros de passe, eu estava vendo ali os números, Grêmio e Corinthians erraram poucos passes, o Grêmio teve um pouco mais de volume, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mas também nada muito grave, foi 6-3 as finalizações certas, assim. Mas o Corinthians teve chance de fazer gol também, né? Se não é o Bruno Cortes tirar aquela bola que a gente está vendo aí, seria gol do Corinthians. Então foi um jogo muito igual, como se imaginava. Ficou a lamentação, porque assim, é raro o Marcelo Groi, ele não está no momento muito legal, mas é raro o Marcelo Groi falhar. É raro o Jeromel, por exemplo, tomar uma meia-lua, como ele tomou no lance do gol. Quer dizer, são erros que é difícil de acontecer. E o Renato dizia desde o começo da semana que seria um jogo assim de erro zero. E o Grêmio acabou errando nesses dois lances. É óbvio que o fato de você errar não tira o mérito da jogada toda do Corinthians, o corta-luz do Jô, o chute do Jadson, que leu a jogada e entrou ali livre de marcação, enfim, tudo isso, esse mérito não se tira do Corinthians, claro. Mas o Grêmio ficou lamentando muito por isso, porque o Grêmio vem num momento muito bom e acabou não pecando coletivamente, digamos assim, né? Embora o Corinthians tenha conseguido, seja o único time que tenha conseguido sair rapidamente da marcação do Grêmio. Foi um time que o Grêmio teve dificuldades para jogar de fato o Corinthians. Bom, o Grêmio não perdia na Arena 16 jogos, né? O Grêmio estava invicto na Arena, não tinha perdido ainda esse ano. E o Corinthians conseguiu fazer isso. Mas mais do que isso, Rizek, amigos, o que ficou para o Grêmio foi uma lamentação, porque o Grêmio planejava, assim, no mundo ideal, ganhar do Corinthians, ser líder, é claro, mas fazer uma gordura absurda de pontos para essa sequência agora que é terrível para o Grêmio, terrível. Agora tem a Libertadores, agora contra o Atlético, na quarta-feira, depois é Palmeiras e depois tem Libertadores. A sequência é muito complicada e o Grêmio imaginava, ou raciocina, que nesse meio tempo aí é mais razoável perder pontos no Campeonato Brasileiro. Então imaginava conseguir vencer e ter uma gordura absurda de pontos. Não conseguiu e por isso teve uma lamentação grande assim no vestiário, Rizek. Carlos Cereto, o Corinthians vai jogar quarta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Patriotas da Colômbia. E no planejamento do Corinthians, Cereto, o que significa essa vitória, hein? Olha, significa muito, né? Essa vitória significa muito. O Corinthians, é claro que vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Sul-Americana, o Corinthians vai poupar alguns jogadores. O Jadson, o Jô e o Maicon certamente serão poupados. A lista oficial ainda não saiu, mas o jogo na Colômbia, o Corinthians vai ter alguns reservas, né? O Fábio Carille vai poupar alguns jogadores, porque ele sabe que é um momento onde os outros times vão jogar Libertadores e também Copa do Brasil, e que o Corinthians pode aproveitar para usar a mesma expressão, o mesmo termo do Diogo, para fazer uma gordura. Que, aliás, foi uma expressão inventada pelo Vanderlei Luxemburgo lá atrás, né? O Vanderlei Luxemburgo falava da gordura do campeonato de pontos corridos, que o segredo do campeonato de pontos corridos era fazer uma gordura. Então, o Corinthians agora na sequência vai ter 2 jogos dentro de casa. A tabela é boa para o Corinthians. Vai jogar contra o Botafogo, contra a Ponte Preta, os 2 jogos na Arena Corinthians. Então, é muito difícil o Corinthians vencer os 2 jogos? É difícil o Corinthians vencer os 2 jogos, mas não é impossível, tendo em vista que se você olhar para o aproveitamento do Corinthians no Campeonato Brasileiro, esse aproveitamento é de 87%. 87% é um aproveitamento absurdo. Dificilmente o Corinthians vai continuar com esse aproveitamento durante todo o campeonato, mas é um aproveitamento que permite nesse momento que o Corinthians vá abrindo alguns pontos, 4 pontos primeiro, principalmente do Grêmio, que é o principal adversário do Corinthians na disputa do Campeonato Brasileiro. E agora é oficial, né? O Corinthians é favorito ao Campeonato Brasileiro, André, não tem como não dizer isso. São só 10 rodadas? São só 10 rodadas, mas é o que temos nesse momento. 10 rodadas, o que faz com que o Corinthians, por exemplo, já abra 10 pontos do Palmeiras.
O Palmeiras está na 4ª colocação, o Corinthians já está a 10 pontos do Palmeiras na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E olha, os campeões dos pontos corridos, eles têm algumas características. Eles vão muito bem dentro e fora de casa. E se você pegar o histórico, os campeões também, naqueles chamados confrontos diretos, eles vão na casa do adversário e se impõem. O Corinthians do Tite fez isso, o Palmeiras do Cuca fez isso, o São Paulo do Muricy fez isso, a época contra Botafogo e Grêmio, que eram os perseguidores. O Flamengo, campeão brasileiro, fez isso, foi ao Mineirão e trucidou com o Atlético Mineiro. Palmeiras no Parque Antártico? Sim, essa também é uma marca, assim como o Palmeiras no Parque Antártico, quando o Flamengo venceu em 2009. Agora, Diogo, não é um jogo que vai apagar todos os elogios que fizemos e eu continuo a fazer ao campeonato do Luan. Mas ontem o Luan não fez uma boa partida e quero saber se isso repercute, se tem algum eco em Porto Alegre. Na minha opinião, pelo menos, o Luan não assumiu o protagonismo que dele se esperava no jogo de ontem. Como é que a atuação do Luan repercute em Porto Alegre? Como você viu o jogo do melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui? Eu acho que ontem ele não foi definidor, né? O Luan é assim, quando ele não é definidor, ele dá assistência. No jogo passado, por exemplo, ele não definiu a partida contra o Coritiba, mas deu 2 assistências. Ele não fez uma boa partida e vamos combinar que também ele não vai jogar bem sempre e ontem ele tinha que enfrentar uma dupla de zaga incrível, né? Que parece que não erra nada, que é a dupla de zaga do Corinthians, então era mais complicado. Em nenhum momento dentro da área você via o Luan ou algum jogador do Grêmio conseguindo uma conclusão absolutamente livre, salvo um outro lance aqui que eu esqueça, mas sempre na hora de definir tinha alguém chegando, tinha alguém se aproximando, e isso atrapalha também no momento da conclusão. Mas o Luan não é muito bom cobrador de pênaltis, ele já tem uns 3, 4 pênaltis que ele errou esse ano, ele erra muito pênalti, né? Ele não é exatamente a grande habilidade dele bater pênalti. Mas não houve tantas críticas ao Luan, porque essas críticas elas se direcionaram mais ao goleiro Marcelo Groi. Ele que foi o cara que foi mais cobrado dessa vez. É porque o Luan vem fazendo tão bons jogos. Ele vem jogando tanto esse ano que, puxa vida, é muito injusto por uma atuação ruim, mesmo que tenha sido num jogo assim tão esperado como esse, você centrar muitas críticas ao Luan. Ficou mais no Marcelo Groi, que não tomou um frango, mas ele falhou naquele lance, né? Ele demorou a reagir, ou reagiu errado, a bola passou embaixo das pernas. Ele inclusive foi perguntado na entrevista, ele chegou num pequeno desabafo, assim, dizer que ele sempre foi contestado no Grêmio, e de fato o Grêmio ainda tem aquela história, sempre as comparações com o Darley, né, que foi um goleiro muito emblemático, além de ser um grande goleiro, ele era um torcedor assumido, assim, o Marcelo Groi também é, mas ele era um cara que, fora de campo, ele tinha um protagonismo, o estilo do Marcelo Groi é um pouquinho diferente, então sempre houve críticas ao Marcelo Groi, não sabe sair do gol, ou não está tão bem, não faz tantos milagres, enfim, sempre tem um senão ao Marcelo Groi, e nesse momento ele foi mais criticado. Então, assim, hoje não se fala tanto do Luan, se fala mais do Marcelo Groi em função do gol que ele tomou. E podemos falar muito do Cássio também, que vem fazendo o Campeonato Brasileiro irretocável. Sereto, vou colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro nos pontos de visitantes. Tem time que fez mais jogo do que outro como visitante, então a gente ordena não por pontos, mas por aproveitamento. E aí mostra muito de por que o Corinthians faz a campanha. Olha a diferença do Corinthians visitante para os demais. O aproveitamento do Corinthians fora de casa é de 86,7% dos pontos conquistados. Isso é muita coisa. Então são 4 vitórias em 5 jogos, ele empatou contra o Curitiba e com um saldo de 6 a favor. O Grêmio tem um bom número também, 66,7%. Mas o Corinthians é muito fora da curva como visitante e abaixo dali muito equilíbrio. Quero rodar as imagens do Corinthians fora de casa e você me conta, Sereto, por que esse time faz tanto sucesso quando joga fora de seus domínios? André, o tipo do jogo do Corinthians, o Corinthians é formatado para jogar fora de casa. É mais fácil para o Corinthians se sente mais confortável jogando fora de casa. Por quê? É um time que espera dar a bola para o adversário muitas vezes e espera o contra-ataque. Então, o contra-ataque do Corinthians ele é muito eficiente, não é na velocidade, como vocês já disseram no primeiro bloco, não é um contra-ataque na velocidade, é um contra-ataque que busca mais a troca de passes, mas é um contra-ataque muito consciente e muito eficiente. Então, a defesa do Corinthians ela é praticamente intransponível, né? O Corinthians se defende muito bem e sai no contra-ataque construindo as jogadas, muitas vezes pelas laterais, com o Fagner pela direita, com o Guilherme pela esquerda, ou com os meias, com o Jadson e também com o Rodriguinho. O Jô
está passando por uma fase impressionante. Ontem não jogou bem, ontem também o Jô ficou ilhado na defesa do Grêmio, né? A defesa do Grêmio é muito difícil de ser ultrapassada e o Jô ficou praticamente ilhado na defesa do Grêmio. Poucas bolas chegaram até o Jô e o aproveitamento do Corinthians fora de casa é mesmo muito impressionante, né? Ele só empatou com o Coritiba, venceu todos os outros jogos. E o Jô fez um gol no finalzinho, mal anulado pelo árbitro. Caso contrário, o Corinthians também teria vencido o Coritiba. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve esse empate com o Coritiba fora de casa e empatou com a Chapecoense na estreia do campeonato na Arena. Um jogo que estava vencendo, gol do Jô, e acabou sofrendo o empate. Tirando esses 2 jogos, o Corinthians não perdeu ponto para ninguém no Campeonato Brasileiro dessa temporada, André. O aproveitamento do Corinthians como mandante, ele é idêntico ao do Corinthians como visitante. Este é o segredo do sucesso, somar pontos em casa e fora. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro dos mandantes. E aí vocês podem ver que, por exemplo, o Vasco é um ótimo mandante, só que como visitante ele não machuca ninguém. Então isso explica porque o Vasco está na tabela na segunda posição como mandante e na classificação geral está longe disso. Só uma observação rapidinha, né? O Corinthians está indo muito bem como visitante, mas eu acho que a tabela também tem uma influência, porque ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Vitória e teve o Vasco. Para mim, na minha visão, são 3 times que lutam pela parte inferior da tabela. Então, é um excelente visitante, não tira os méritos, mas pegou 3 times que estão lutando lá embaixo, que vão lutar lá embaixo. Eu sei que o Vasco está em 6º, mas eu acho que infelizmente o Vasco vai disputar mais abaixo. Então, só essa observação. Desempenho horroroso do Galo como mandante. Sim, como mandante. Menos de 34% dos pontos conquistados, onde historicamente ele é muito forte. Horroroso. O que eu não me lembro, pode ser que seja engano meu, mas eu tenho a sensação de que esse Campeonato Brasileiro, a maneira como a tabela foi montada, eu não me lembro de um campeonato em que você tivesse tanta sequência de times jogando 2 vezes seguidas como visitante, 2 vezes seguidas como mandante, a ponto de você ter times que jogaram em 10 rodadas 4 vezes ou como mandante ou só 4 vezes como visitante, que gera um pouco de distorção nesse ponto. Era muito mais comum no Campeonato Brasileiro você ter quase como regra o time jogar alternadamente dentro e fora. Tem alguns clássicos aí nesse meio, né? Tem. Por exemplo, né, você tem um clássico carioca. Beleza. O que tem em tese dá uma... ele é visitante, né? O Flamengo foi visitante, mas ele jogou no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Eu vou me despedir aqui do Diogo Olivier e do Carlos Cereto. Um grande abraço a você, Diogo Olivier. Até a próxima. Deixa eu dar 2 informações, ou melhor, uma informação e um pitaco que eu quero dar do Corinthians. O Corinthians me lembra o Chelsea na temporada passada na Premier League, ficou fora da Liga dos Campeões, aí se dedicou à Premier League e acabou sobrando, me parece que é isso. E dá uma informação, o Inter, lembra aquela história do caso Vitor Ramos, que terminou? O Inter conseguiu parcelamento em 8 vezes dos 820 mil reais, vai pagar parceladinho. Deu para a história do Vitor Ramos, o Inter que ganhou do Brasil de Pelotas no sábado e finalmente entrou no G4, agora vai se preocupar só com futebol. André Rizek, pessoal, tchau. Valeu, Diogo. O Mansur tentando comparar 1 a 1 jogadores do Corinthians e do Chelsea. Qual o Cássio, né? Tudo bem, não precisa. Cereto, grande abraço para você, as suas considerações finais, amigo. É só uma notícia muito triste, né, por se tratar de Portuguesa. Mais uma vez a Portuguesa. A Portuguesa jogou contra o Desportivo do Espírito Santo pelo Campeonato Brasileiro da Série D, né, D de dado, D de diadema, e a Portuguesa perdeu para o Desportivo lá no Espírito Santo pelo placar de 1 a 0. E o que aconteceu? Ficou na última colocação do grupo, está eliminada da competição e só não foi rebaixado porque não existe para onde ser rebaixado, né? A Portuguesa não tem mais para onde ser rebaixada. Então ela ficou na última posição do grupo da Série D e está eliminada da competição. E não tem competição para disputar no ano que vem, né? Ela não tem, sei lá por onde é que vai se classificar, eventualmente para a Série D, mas enfim, nesse momento a Portuguesa tem só a Série A2 do Campeonato Paulista no ano que vem e no Campeonato Brasileiro não tem calendário. É a Portuguesa que está cada vez... Quando você acha que ela está no fundo do poço, ela continua caindo cada vez... Acho que agora é o fundo do poço, porque não tem mais para onde ir. Valeu, André Rizek. Um abraço, bom dia, redação. Valeu, Cereto. Outro para você, até a próxima. Seguindo as comparações Chelsea e Corinthians, azar ou Romero? Hã? Tudo bem. Azar do Romero. Azar do Romero. Foi bem nessa.